fracasso é a informação que você precisa para chegar aonde pretende ir. Eu não sei se você já parou para pensar sobre fracasso, mas em vários e vários momentos da minha vida que eu me senti uma fracassada, esse fracasso estava muito mais relacionado com atender às expectativas dos outros do que, na verdade, com o meu funcionamento, com a minha execução, com aquilo que eu estava entregando naquele momento. E eu tirei essa frase, por coincidência, de um livro que eu estou lendo agora que se chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Esse livro eu achava que ele era totalmente voltado para a criatividade. E olha o meu ledo engano. Eu estava limitando a criatividade ao produto final, como se a criatividade fosse somente aquilo pronto e acabado, seja a letra de uma música, seja o seu conteúdo, seja o seu roteiro, seja o seu episódio. E não, a criatividade ela é um processo e ela começa internamente, na nossa essência, na nossa elaboração, nas nossas ideias, nos nossos valores, em quem a gente é. Em suma, quem a gente é de verdade. E a gente se pega muito aos estereótipos do que é criatividade, se limita dizendo que não é criativo porque você não cria igual às outras pessoas e acaba deixando de colocar a sua identidade no mundo. Esse livro tem me ensinado muito sobre isso, e essa parte do fracasso, ela me pegou em especial, porque de fato, minha gente, o fracasso, ele nada mais é do que uma pausa, uma vírgula na sua história. É aquele momento em que o universo, que Deus diz assim, minha filha, para um pouquinho, reavalie a sua história. Pensa como é que você está lidando com a sua vida, com a sua trajetória, se realmente você está fazendo isso para atender a uma necessidade sua ou para atender a necessidade do seu ego de validação do externo. Então, eu trouxe esse tema para a gente conversar sobre ele hoje, mas antes de tudo, eu quero desejar boas-vindas a você que me ouve agora. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo em mais um episódio. Eu espero que você esteja bem. Se você chegou agora aqui nesse episódio, não esquece de validar esse podcast, de me dar 5 estrelas para que o Spotify mande para mais pessoas, para que o Spotify ranqueie esse podcast como um dos melhores. Eu trabalho para que essa mensagem chegue a mais e mais corações. Se você me ouve pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no meu canal. Tem muito mais conteúdo lá falando sobre comunicação e muito mais coisas interessantíssimas para a gente evoluir juntos. Não esquece também de curtir o vídeo. Enfim, minha gente, toda a ação que vocês fazem, uma curtida, um comentário, um feedback, um compartilhamento, tudo isso ajuda muito, muito, muito aqui a minha produção de conteúdo, o meu trabalho. Então, eu agradeço desde já. E aí, minha gente, falando sobre fracasso, tá rolando uma trend no Instagram que coincidentemente casou com esse episódio de hoje, que é uma trend que se chama assim: primeiro você começa, depois você melhora. E eu amei de cara essa trend. E olha que eu sou chata para trend, tá? Eu não sou de seguir trends aleatórias, mas tem umas que me toca. E essa é uma trend motivacional que faz a gente parar para pensar sobre o nosso processo, para a gente validar o nosso processo, a nossa história. E quando a gente para fazer isso, eu não sei vocês, mas eu tenho feito isso com mais frequência ultimamente. Tem um caderno, inclusive, que eu registrava mais, agora muito menos, mas eu registrava todos os acontecimentos que eu vinha vivendo de evolução, os processos, os momentos marcantes, enfim, esse caderno tem histórias desde 2020. Então já estamos aí em 2025, 5 anos de histórias registradas nesse caderno. Tem outras anotações aleatórias que registrei em outros lugares que eu guardei também nesse caderno. E essa semana eu peguei para dar uma lida no momento que eu estava muito frágil, enfim, nesses devaneios que a gente tem, nesses momentos que a gente se sente fracassada. Então eu estava nesse momento e aí eu resolvi pegar esse caderno para ler. E é como um bálsamo. É como um bálsamo, porque eu olho para a Janaína lá de 25 anos, a Janaína de 26, 27 anos, que foi a época que eu escrevi os textos, e eu, meu Deus, eu me deparo com tanta sabedoria, eu me deparo com tanta resiliência, com tanta força,
E isso me serve de combustível para seguir adiante, me serve para relembrar a força que eu tenho, a capacidade que eu tenho de superar desafios e construir algo novo. Inclusive, eu escrevi essa frase: você é mais forte do que pensa. E quantas vezes a gente se acha fraco, que a gente se acha o cocô do cavalo do bandido, porque a gente não consegue, enfim, conquistar tal meta, tal sonho, e a gente acha que aquilo é o fim, e não é o fim, minha gente. O fracasso é a informação que você precisa para chegar aonde você pode, deve e pretende ir. Então é aquele momento que Deus diz assim: minha filha, para um pouquinho, para, reflete aqui comigo, olha para a tua história. Olha o que você já construiu, olha tudo que você já viveu, olha tudo que você já superou, olha o tanto de coisa maravilhosa que você já fez nesse mundo. Como é que você está se sentindo uma fracassada porque uma coisa pontual não deu certo? Como é que você acha que você não tem valor, minha filha? Olha a tua história, olha o que eu já fiz por você. Isso é Deus falando com você, comigo o tempo inteiro. Então, todas as vezes que esses momentos de fracasso acontecer na tua vida, olha para esse fracasso como uma oportunidade de você reavaliar a sua história, de você tomar toda a sua força, retomar toda a sua força e seguir adiante, porque com certeza absoluta que eu vou trocar essa palavra fracasso para desafio, porque de fato é um desafio. O fracasso, a gente tende a entender como um ponto final e não é um ponto final. E o fracasso, minha gente, ele está muito mais ligado às expectativas dos outros do que a nossa realidade mesmo, a nossa entrega, o quem a gente é, o que a gente fez, na verdade. Porque se você parar para pensar, em muitos momentos da minha vida, quando eu me senti fracassada, foi sempre porque eu não atendi às expectativas dos outros, seja a expectativa da minha família, seja a expectativa do meu marido, da faculdade, da minha professora, enfim, do meu trabalho. Sempre foi em momentos em que eu estava decepcionando alguém. Mas será que eu estava decepcionando mesmo? Será que aquela pessoa não criou expectativas demais em relação a mim? Será que aquela pessoa não estava querendo colocar em cima de mim responsabilidades que eram delas? Então, assim, será que eu fracassei mesmo? Ou aquela pessoa estava querendo colocar em mim um peso, uma cruz que não era para eu carregar, que não é a minha cruz? Nesse momento agora que você está vivendo da sua vida, não é por acaso que você está ouvindo esse episódio, não é por acaso que eu estou falando sobre esse tema. Esse tema tem voltado para mim com uma certa frequência, e não porque eu tenha me sentido fracassada constantemente, tá? Mas é porque em todos os momentos, Deus fala comigo e diz assim: olha, você precisa estar atenta e consciente do seu processo. Você não pode entregar a sua força, os seus sonhos na mão dos outros. Você não pode desistir de fazer o que você quer, de, enfim, realizar algo grande, de se sentir merecedora de algo grande, porque você está pausada, paralisada, esperando validação do mundo. Não, minha filha, você não precisa de validação do mundo, não. Você só precisa começar, como a própria trend fala. Primeiro você começa, depois você melhora. Hoje, esse podcast eu estou fazendo com as condições que eu tenho dentro da minha realidade. Eu não deixei de realizar o meu sonho de colocar esse podcast no mundo porque eu não tinha um estúdio para gravar o meu podcast. Eu não deixei de me dedicar a cada episódio, a cada tema, com todo o meu amor, com toda a dedicação, porque eu tinha mil e uma atribuições para poder fazer no meu dia a dia, com o meu tempo limitado, de mãe, de esposa, de servidora pública. Não! O meu sonho, ele é importante demais para eu delegar para outra pessoa. O meu sonho é importante demais para eu desistir dele. Então eu fui fazendo com suor e lágrimas, colocando tudo de mim dentro da minha realidade. E ainda hoje esse podcast é gravado aqui no meu quarto, com o meu microfone, no meu computador, dentro das condições que eu tenho, hoje muito melhores do que antes. Então, assim, eu só tenho que agradecer.
agradecer por eu ter chegado até aqui. Nós estamos aí no 48º, se eu não me engano, episódio, indo para o 50º episódio, minha gente. Eu comecei ontem, daqui a pouco esse podcast vai fazer um ano. Então, assim, a minha vontade de falar era muito maior do que as minhas limitações. E se eu focasse nas minhas limitações, você pode ter certeza que nenhuma das mensagens que eu coloquei aqui no ar chegaria até os seus ouvidos. Eu não estaria sendo ouvida em mais de 6 países nesse momento. Eu não estaria recebendo tantos feedbacks positivos sobre cada episódio. Eu não estaria me desenvolvendo a cada episódio, desenvolvendo a minha resiliência, desenvolvendo a minha oratória, desenvolvendo a minha inteligência, desenvolvendo a minha paciência de esperar os frutos grandiosos acontecerem. Então, assim, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E o fracasso, olha para ele como uma oportunidade. O fracasso nunca é o ponto final. O fracasso é a informação que faltava para você entender. Opa, peraí, eu preciso realinhar essa rota. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está dando certo? Talvez seja por causa desse ponto aqui. Eu estou me prendendo demais a essa coisinha aqui. Então, vamos melhorar nisso. Vamos alinhar aqui. Vamos, né, fazer diferente para que as coisas andem e andem com fluidez, porque você não nasceu para ficar presa na mediocridade, você não nasceu para ficar presa na validação dos outros, na expectativa dos outros, nas demandas dos outros. Não, você nasceu para ser livre, você nasceu para viver a sua vida em essência. Você é criativa em essência e a sua criatividade ela é única nesse mundo. Ela é única. Então assim, não existe cópia. Entendeu? Não existe cópia sua, não existe cópia da sua criatividade. Então, senta a bunda aí na frente do seu computador, escreve o que você deseja, começa a se organizar, começa a planejar, começa a exercitar essa criatividade para que de fato as coisas andem, aconteçam, evoluam. Minha gente, é um passinho de cada vez. Minha gente, olha, a caminhada, ela pode ser tão mais bonita se a gente desenvolver esse olhar de paciência, de resiliência, de contemplação, de você olhar para a sua história e dizer, nossa, eu sou muito foda mesmo, eu sou muito incrível mesmo. Então, assim, não é se sentir a super maravilha para desconsiderar os outros, enfim. Não! É somente você se valorizar, é somente você aprender a se amar em primeiro lugar, é somente você saber que você é única, que você nasceu com qualidades, habilidades únicas e que elas servem para algo muito maior nesse plano material que a gente vive. Cada pessoa existe porque Deus deu o dom da vida e porque Ele espera de nós algo muito maior. Então, se você já despertou a consciência para o seu propósito, para o seu sonho, para o que você realmente, para o que pulsa o seu coração e a sua alma, então começa o teu caminho nesse desenvolvimento. Tem paciência, tem resiliência, tem mente aberta para estar sempre aprendendo, para estar sempre evoluindo, porque a vida ela é feita de evolução, de mudança, de transmutação, de constante transformação. Não se prenda aos pequenos desafios do caminho. Não se prenda aos fracassos. Não se prenda, não se limite achando que você é pequena porque ainda não alcançou aquele sonho gigante. Não, o seu tempo, ele é único e ele vai acontecer. O seu sonho vai acontecer no momento certo, na hora certa, e você vai entender que tudo que você viveu valeu a pena e contribuiu para você chegar no sucesso que você tanto almeja, que você merece. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu precisava falar sobre isso. É um tema que eu sempre gosto de retomar, porque a gente sempre precisa se relembrar. Eu sou forte, eu sou capaz, eu sou potente, eu sou incrível. A minha capacidade de realização é infinita e sim, o fracasso é somente uma informação que eu precisava para eu me tornar ainda mais incrível e melhor.
Então fica com essa mensagem e leva ela para o seu dia, para a sua semana, para o seu ano e que ela seja inspiradora para você. E adere à trend lá do Instagram, porque sim, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Um cheiro e até o próximo episódio.